Bem-vindos! Mais um programa do Arquivo Punk Rock do Sul, Histórias Contadas. Hoje vamos conversar com o Ender Zenon, esse cara que faz parte de bandas importantes na cena. Uma delas é a Paquetá, da cidade de Canoas, e a banda Conflito, que recém começou seus trabalhos, porém, quem é os integrantes dessa banda já estão um pouquinho tempo aí na caminhada. Quero ouvir um pouquinho da história do pessoal das bandas que faz parte contigo, Wender, mas também a tua trajetória, de como tu iniciou o teu caminho no underground, se tu começou como público, começou produzindo, fazendo evento, ou começou já tocando, sendo convidado por bandas. Conta um pouquinho para nós. E aí, pessoal, tudo bem? Aí, muito obrigado pelo convite, Letícia. Muito massa a tua iniciativa. Muito legal também de estar participando do programa, batendo um papo, trocando uma ideia. Programa já com uma trajetória incrível, né? E extensa. Foda. Então, eu comecei a frequentar shows, assim. Acho que frequentar, assim, assiduamente e entender. Tipo, ver uma banda e entender o que estava acontecendo, assim, acho que ali com uns 17 anos, assim. Antes eu tinha. Era mais uma troca de ideia com alguns colegas da escola, assim, a gente trocava disco. Eu frequentava Prisma em Canoas, comprava umas coisas lá, mas, tipo, já tinha entendido assim, tô gostando de música tri, né? Legal. Mas daí ali com uns 17 anos eu comecei a frequentar alguns shows, uns 16, 17 anos, e comecei a conversar com a galera que tocava. Acho que foi aí que eu, assim, tipo, digamos que é o início da minha carreira, sabe? Tipo isso, assim. Que daí foi aí onde eu comecei a ter mais uma proximidade, assim, dessa quebra dessa percepção de palco, artista e público, sabe? Então era. Comecei a ver algumas bandas tocando, assim. Eu lembro que duas bandas que me impressionavam muito nesse primeiro momento que eu vi foi a minha banda e a Desprezo e Ódio. Ambas bandas com o Rodner Ruivo na formação. E essas bandas me impressionavam porque elas eram super contagiantes, assim, super vibrantes. Uma presença de palco incrível e aquilo me fascinou, assim, além do som, lógico, o som era uma coisa que eu tava gostando também, era um hardcore bem rápido e curto, assim, mas me chamava muita atenção essa energia, assim, porque eram shows, em alguns casos eram shows para 10 pessoas, mas eles estavam tocando da mesma forma como tocaram em outros shows que eram para 100 ou mais pessoas, então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim. E eu frequentei alguns shows, assim, uns 10 shows, e logo em seguida eu comecei a organizar shows também, comecei a fazer parte da organização. Daí, junto com o pessoal ali da minha banda, a gente organizou um festival de hardcore em Canoas, na Casa do Morto, que foi bar do Serginho e uma sede da Bill durante algum tempo. E comecei a me envolver, comecei a organizar e acompanhar melhor a banda, entender o processo de ter banda. Daí logo em seguida também entrei pro coletivo Bill e isso é coisa assim de meses, né? Tipo, tudo muito rápido assim. E coincidentemente também era um período que eu tinha entrado na faculdade também, tava cursando jornalismo, então eu comecei a tipo me guiar para algum lado assim, sabe? Tipo, ó, vou trabalhar nessa parte de divulgação das bandas, né? Fazer essa assessoria dos shows, divulgar os shows. Então foi um período, coincidentemente, que a Bill teve uma exposição maior na mídia, assim, porque me conciliou com o conhecimento que eu estava obtendo ali na faculdade. E a Bill já tinha um reconhecimento, já era grande, assim, na cidade, né? Tipo, já organizada e fazia muitos shows. Mas quando eu começo a atuar, a gente faz um blog, começa a cuidar melhor acho que era do Orkut ainda, né? Fotolog, sei lá. Mas começa a ter um cuidado maior com os caminhos da divulgação dos eventos, assim, e das coletâneas e outras atividades. Nesse período a gente também fez duas edições de um festival de videoclipes também. Foi bem bacana esse período de atuação. E eu não lembro até quando eu fiquei na Bio, assim, fiquei alguns bons anos, assim. Em 2009, daí em 2009 eu formei minha primeira banda, assim, fui convidado na real pra formar minha primeira banda, que foi a Change Your Life. Foi uma experiência legal, mas eu era muito jovem, assim, mas não entendi algumas coisas, assim, mas estamos aqui hoje graças a essas experiências, né, boas ou ruins, né, enfim. Mas foi bacana, assim, daí a Change Your Life durou, a gente gravou algumas coisas, tocou por aí, tocou no interior, teve uma trajetória bacana, assim. Gravamos um disco que eu acho muito bom, assim, um disco até póstumo. Terminamos de gravar ele depois do final da banda. Daí
Mas eu lembro que eu saí meio frustrado, assim, da experiência da Change Your Life, assim, e também, sei lá, muito jovem, também muita coisa acontecendo na vida, faculdade e tal, relacionamentos e tal, assim, e devido a minha, acho que a minha experiência, assim, tornou essa experiência com a banda um pouco, um passado, tipo assim, não quero lembrar dessas coisas, mas não que tenha alguma coisa ruim tenha acontecido, assim, só que se o eu de hoje tivesse as oportunidades daquele momento, teria sido melhor, eu acho. Mas estamos aqui, né? Acho que isso que conta. Daí acho que depois de acabar a banda, acho que eu fiquei um tempo assim, tipo, não quero tocar mais, tá ligado? Daí a gente passou um tempo assim, a gente, não sei quanto tempo. Não sei os anos agora. Mas daí passou um tempo, daí a gente montou a Vida Torta, que foi muito boa, que foi com o Rodner daí. Rodner, a Camila ali no vocal, o Jason Anão na batera e o Daniel Algref na guitarra. O Daniel era um amigo que um cigano aí, né? Ele é de Blumenau, mas morou um tempão em Maceió. Depois eu acho que morou um tempão em São Paulo e a gente conheceu ele nessas trocas assim de zine e contato e saber quem é quem. Ele era companheiro da Jéssica Nakayama Japa, que é uma amiga de Santa Maria. Então meio que as coisas vão se ligando, assim, o Daniel ele morava em Bento, daí ele veio pra Canoas. E acho que nessa vinda dele pra Canoas, tipo, rolou uma união da galera, assim, e a gente formou uma Vida Torta, que durou pouco tempo, mas foi intenso, foi uma boa banda, assim, bem legal. Gravamos, deixamos um registro bom. Mas a gente fez poucos shows, porque durou nem um ano a banda, assim. E que a Camila também tava viajando por causa do trampo, assim, então a gente teve uns períodos nesse um ano, também teve uns períodos de ausência, assim, de ensaio da banda, assim, e tal. E daí, no mesmo tempo da Vida Torta, no final da Vida Torta, a gente formou a Paquetá com o Daniel, que tocava na Vida Torta, a gente formou a Paquetá muito do nada, assim, numa festa a gente foi, curtiu, viu o Show das Aventuras, uma banda de surf music de Porto Alegre, e ficou na pilha de fazer a banda, daí a gente formou a Paquetá. A partir disso, primeira formação daí com Fogaça na batera, Daniel e eu. Depois o Marcelinho entrou, tocando teclado, ele saiu, entrou o Dagger, tocando guitarra, e essa formação que segue até hoje. Paquetá daí tem uma história bacana, assim, tem bastante disco, tocou bastante pelo interior, tocou em São Paulo, Santa Catarina. É uma banda bacana, assim, um bom projeto da vida. E agora, por último, a gente montou a Conflito no ano passado, que tem o Daniel Vilaverde, fanzineiro, tocou na Facão Três Listras, Ornitorrincos. Jonas, que tocou um tempo na Change Your Life, ahn, tocou na The Completers, tem um projeto solo dele, Dope Smoker, assim, que é bem massa. E a Júlia, que tocou na Fiasco, que é a guitarra da banda, ela tocou na Fiasco. E tem uma outra banda que eu esqueci que ela tocou. Mas acho que é isso aí, né? Daí estamos aqui. Realmente estamos aqui, né? E tudo vale, tudo conta, porque por mais que lá em 2009 a primeira banda teve só depois da morte dela, final da banda que teve saiu um disco, valeu a experiência, provavelmente. Tu carrega tuas experiências aí contigo. E que importante a tua chegada no underground, né? Porque tu tá misturando aí a tua vida privada, que seria o teu curso de jornalismo, com um benefício para o underground, para poder divulgar, para poder ter mais acesso a mais pessoas e também se sentir ah, auxiliando, né? Fortalecendo. O quanto que isso é importante, a divulgação é uma das questões mais que se bate. Fico me pensando se tu entende também, né, essas fraquezas que existe no underground, que existe na cena, que não faz sozinha, que não se mantém por si só, não consegue ainda, né, se retroalimentar por questão financeira ou por questão de o público mesmo acabar divulgando por querer ter um público fiel, acaba sempre as bandas se colocando à disposição de uma divulgação, fazendo todo o trabalho, não conseguindo pagar muitas vezes, né, quem vai fazer uma divulgação ou quem vai cuidar das contas das redes sociais. Existe provavelmente uma deficiência porque não conseguimos manter, sendo que é uma área extremamente útil e necessária para toda a juventude e vida adulta de inúmeras pessoas. Então, Wender, o que tu percebe, né, dessas tuas caminhadas, da tua utilidade
dessa cena, dessas deficiências, desse empenho do underground, sabendo que aí tu tem uma caminhada e um olhar que possivelmente pode ajudar nesse bate-papo. Ah, então, assim, só corrigindo assim, a gente lançou um disco póstumo, né, dali da Change Your Life, que a gente acabou, terminou ele depois de uns 2, 3 anos do final da banda, assim, mas foi quando a gente se sentiu seguro e ficou afim de fazer aquilo, sabe? Tipo, e foi o disco que, bah, se eu apresentar a banda pra alguém, eu vou mostrar esse disco que eu acho foda até hoje, assim. Mas durante o tempo da banda, a gente gravou umas coisas e lançou, sabe? Gravou single, lançou demo, sabe? Tipo, fez coisa física, além da lançamento virtual, assim. Então, a banda também vive a sua vida no estúdio, assim, durante seu tempo de atividade, né? Enfim. Ah, daí, pô, avaliar isso aí agora, respondendo tanta pergunta. Eu tô refletindo, estava e estou refletindo sobre as vivências do underground na minha vida nos últimos meses, né? A pandemia nos faz refletir um monte sobre no início da pandemia me sobrou muito tempo para refletir, né? Do cara, bah, fiquei sem trampo aí, então, a cabeça, bah, pensando, né? Indo para todos os lugares, todos os cantos da vida. Daí eu comentei uma frase com o Rodner, até o Rodner hoje em dia, Rodner, que é o cara que me influenciou, que eu tive banda com ele, e hoje em dia a gente tá desenvolvendo uns trabalhos juntos, né? Eu tô produzindo, fazendo uma produção executiva, assim, digamos, e cuidando da, da comunicação, assim, do projeto de rap dele, que é Subterrâneo 12, né? Então a gente tem conversado muito e eu falei pra ele assim que o tri do underground, quando o cara entra, é porque ninguém conhece. E porque ele, ali é o submundo do que tá acontecendo. Então, quando às vezes, geralmente tem essa entrada quando é jovem, isso é um fascínio, porque tu abre, tu vê um mundo novo ali. Tu começa a trocar ideia com as bandas e daqui a pouco tu tá trocando ideia, tipo, com a banda do Japão, assim, sabe? Tipo, e já aconteceu isso. Ah, corta aí, emenda. E já aconteceu isso, assim, de, de receber banda de fora. Tipo, em Canoas a gente já fez show com banda da Itália, França, Japão, Finlândia, assim. Vai, é um bagulho louco quando tem acesso a isso, sabe? Os primeiros shows que eu organizei, assim, acho que o segundo, ou até o primeiro show que eu organizei era com uma banda da Argentina. Então, pra mim ali com 18, 17 anos era uma abertura de um mundo, assim, sabe? Tipo, acho que eu não tinha nem saído do Rio Grande do Sul ainda e tava vendo banda de fora, assim. Isso pra mim foi um negócio legal. E a minha reflexão agora com o Rodney é isso. Tu entra no underground, tu se fascina por ele ser underground. Mas depois, com o tempo, as dificuldades do underground, elas se tornam um problema. A própria... É bem isso, assim, tipo, tu entra no underground e é tri porque é desconhecido, mas passa com o tempo, tu percebe que é ruim porque é desconhecido também. Porque tu nunca vai ter um alcance enorme, grande sabe, de mídia, de público, e isso se converte em dinheiro, assim, de uma certa forma, sabe? Então, eu avalio isso, assim, tipo, eu acho que o underground, assim, eu acho que ele é um período de aprendizado, de estudo, de profissionalização pra gente, de uma certa forma. Não desmerecendo. Eu não quero dizer que isso também seja uma fase, porque eu tô aí até hoje sabe, tipo, por mais que eu queira fazer outros trampos que possam atingir um mainstream da vida, mas eu sabe, tipo, tenho um sentimento underground, assim, não vou deixar de ter no momento, assim, tipo, Conflitos a gente fez ano passado, é uma banda bem underground, assim, a gente nem fez rede, nem nada, fez nenhuma rede social, assim, sabe? Mas eu acho que, tipo, o underground ele nos dá umas convicções da vida, assim. Eu fico refletindo sobre isso, porque foi quando eu, tipo, aprendi as coisas na faculdade ali, por exemplo, no meu início, assim, eu aprendi umas coisas na faculdade e botava em prática com bio. Ó, funciona, legal, bacana, saca? Pra mim era um estágio ali. Só que daí tu vai evoluindo. Como é que um estágio deixa de ser um estágio? Quando tu é contratado pra um bagulho, né? Sabe? Mas no underground, tipo, como é que isso muda, assim? Eu acho que a gente acaba aprendendo coisas que vão moldando a nossa vida. E, e daí esse lance, tipo assim, a gente tem valores que a gente conquista ali que vão nos levar vão ser importantes nos nossos relacionamentos profissionais, pessoais, amorosos, sabe?
Tipo, a forma de como tu lida, trabalha numa banda, tu vai aprender a trabalhar num coletivo melhor, sabe? Tu vai desenvolver, vai entender outras coisas. Eu acho muito legal essa vivência, assim. Que eu acredito que não seja só no underground, mas nessas coisas que se envolvem em equipe, assim, e tu tem uma construção coletiva e uma construção, sabe? Tipo, de fato, assim, sabe? Ah, vamos querer alcançar algo, né, com isso. Enfim. E... Mas acho que voltando um pouco à pergunta, né? Filosofei agora. Mas eu acho que daí, tipo, é isso, assim, tu entra ali, é legal porque é desconhecido, não tá nas massas, assim, mas esse lance de não tá nas massas gera outras coisas. Tipo, por exemplo, tu não vai fazer um show com 500, 300 pessoas, sei lá, e como é que tu vai gerenciar aquele ingresso, que a pessoa vai entrar? Isso é vital para o teu projeto se manter, viver e para tu poder tirar grana e investir. Porque senão é sempre. Eu acho que isso é o que vai definindo, assim, depois com o tempo, se tu vai continuar ou não, porque muitas pessoas vão ter que se dedicar ao seu trabalho, família, e não vão ter um tempo e nem dinheiro para se dedicar às suas bandas e seus projetos independentes, porque alguns projetos não conseguem se gerir assim. Mas também isso, eu acho que alguns projetos eles não querem ter essa gestão, porque estão mais ligados ao campo do amor e ao próprio lazer, assim. Acho que algumas pessoas assim que eu conheço assim tocam por tocar, porque elas tocam porque preenche um espaço na vida delas, assim, sabe? Tipo, é a arte que elas fazem e tal. Então acho que também acho que existe um pouco da pretensão das pessoas que estão envolvidas ali, de como vão gerar esse negócio, assim, e aonde querem chegar também, né? Porque também não tem problema que a banda não ganhe dinheiro, se a pretensão não é ganhar dinheiro, sabe? Mas o lance é sempre como tu vai administrar isso financeiramente, emocionalmente, mentalmente, sabe? Acho que é mais ou menos por aí, assim. Muito importante tu lembrar o quanto que existe bandas que realmente vão estar se divertindo, e isso em sua grande maioria. Mas também, para colocar uma observação, até a diversão, nesse caso, é necessário ali uma responsabilização. Porque é necessário que alguém vá trabalhar, né? Um bar, as pessoas se colocam, se disponibilizam, financiam um espaço para poder receber o público, a banda, para essa diversão de algumas bandas. O interessante é saber a responsabilização disso, né? O poder trabalhar junto, em coletivo, de fato. Eu acho que foi isso que tu disse, que nós aprendemos a trabalhar melhor em coletivo, por saber que não tem ninguém ali, além de nós, para ser responsáveis pelo aquele ambiente. Então, isso gera, né? Era para gerar uma comoção, uma busca pelo coletivo. Se eu quero me divertir, eu quero também que o cara do bar esteja com o bar aberto, e para isso eu preciso me organizar e ter pessoas que vão até lá. E aí a minha banda pode ser um chamariz, pode ser uma coisa que eu já não estou tão disposto a ter um crescimento saindo da cidade ou indo em outro lugar tocar, mas eu posso me responsabilizar em auxiliar. É uma observação, claro que nem todas as bandas se sentem responsáveis pelos ambientes. Se tem espaço, tem espaço. Se não tem espaço, não estou nem aí. Mas a gente tenta trabalhar com aquelas que se responsabilizam, que querem ajudar, que querem dar o seu trabalho ou poder também, a uma hora, ser recebida financeiramente para poder tocar em algum lugar. Enfim, é um debate bem longo e interessantíssimo, e eu gosto muito de poder debater. E aproveitar que tu tem toda essa trajetória, esse olhar acadêmico também, né, para poder contribuir mais ainda. O legal, Wender, é saber que tu gosta também de tocar. Tu sempre foi baixista, tu buscou a tua referência do baixo em algum músico ou em alguma banda em geral, não precisa ser um músico, mas que tu curtiu o som e foi tentando chegar perto. A Paquetá, ela sai ali da Vida Torta. A Vida Torta carrega um pouco do que era a primeira banda de 2009, e em sequência a Paquetá traz junto essas duas bandas, ou elas são totalmente estilos diferenciados? Pois é, né? Eu acho que. Boa observação, lógico. Eu acho que. É que todo esse rolê, assim, que se envolve. Que a gente vai estar chamando e falando muito sobre underground, né? Mas ele fala sobre muita coisa, né? Porque a partir do momento que
tu não tá trabalhando diretamente com aquela coisa de prestar um trabalho e receber um dinheiro, o underground ele não tá no campo, sabe, mental, assim, da divisão. Ele não é um trabalho, mas não é um lazer. Sabe, tipo, ele é uma mistura de várias coisas que, que na tua vida tu pode dividir, né? Tipo, ele é uma relação de amizade, é uma relação de trabalho, é uma relação de lazer, é uma relação de muita coisa, assim, né? Enfim, assim, acho que isso também é foda, porque também tem que, em algum momento tem que compreender isso, fazer algumas reflexões assim para tu poder continuar trabalhando ou vai abandonar assim, né? Porque eu vejo assim muitas pessoas que eu conheço assim que decidiram largar foi por alguma coisa assim de tipo, bah, mas era só custo, sabe? Mas se tu tiver na cabeça que tu vai ter um custo, tu tiver a fim de arcar com aquilo, sabe? Vai estar dentro das tuas expectativas, assim. Acho que precisa muito ter, tipo, o que eu quero com esse projeto, saca? Tipo, sei lá, assim, com a Paquetá eu tenho um propósito pessoal assim, quero lançar um EP, lançar todo ano, eu quero lançar um disquinho, assim, sabe, um EP. Tá, é um propósito, assim, por exemplo, né? Enfim, e daí a gente vai lidando conforme dá, assim, se administra ali. Mas daí também, uma coisa interessante é que esse lidar em coletivo é complicado, assim, porque é complicado, mas não negativamente também, mas o trabalhar em coletivo e trabalhar em banda também te faz explorar muito. Esse é um papo de empreendedor, ó, Adri. Explorar as capacidades das pessoas, né? Então, tipo, eu falo pela minha experiência, assim, por exemplo, com a Paquetá, assim, tipo, eu sei que tem o Daniel que é guitarra que ele manda bem nas artes, assim, mas ele não vai ser o cara que vai fazer a organização do show, assim. Talvez ele vai me ajudar, mas eu que sou esse cara que vai fazer a organização do show. Já que eu não sei fazer artes, deixo pra ele. Então é saber o que a pessoa vai fazer, assim, saca? E quando a pessoa talvez não tenha. Ela vai acrescentar na música, vai acrescentar na composição, sabe? Tipo, tem que ver o que cada um pode acrescentar, o que cada um tá disposto a acrescentar também. Isso é uma coisa legal, assim. Acho que é um gerar expectativas, ou não gerar, né, no caso, sabe? Enfim, como contribuindo para essas observações e reflexões, assim. E. Então, a primeira banda que eu toquei, daí, agora indo pra pergunta ali. A primeira banda que eu toquei, que era Change Your Life, eu fui vocal, né? Eu berrava na banda. Mas foi legal, assim, acho que eu consegui entender o que que era ser vocal, assim, e tal. Da onde tirar um fôlego. E daí eu fui tocar baixo na vida torta, daí, depois de um tempo. A gente tava. Era um grupo de amigos e a gente tava andando muito juntos. E fazia várias coisas juntos e tá, tem que ter uma banda agora, né? Vamos formar uma banda, sabe aquela pilha. E daí tipo, faltou o baixo, né? Tá, eu aprendo a tocar baixo, então, bem no teto, assim, que é pouca corda, né? É mais tranquilo, então. Daí eu peguei um baixo prestado e fui aprendendo a partir dali, assim. Fui. E com a Paquetá, que daí sim eu começo a tocar um pouco, assim, né? Não muito. Mas começo a entender melhor, assim, como é que se toca, né? E tal. Até esse ano aí que eu fui fazer umas aulas de baixo, assim, fui entender umas escalas e tal. Eu vou ver que banda também não é só tocar, né? Enfim. Eu curto música, mas entendo algumas coisas, mas, tipo, eu não sei nada de técnica, assim. Tô aprendendo agora, assim, né? Enfim. E. E é isso, assim, daí com a Paquetá que começa de fato entender o meu instrumento, assim, sabe? O que ele tá fazendo na música, assim, o que eu posso fazer com ele também. Na Vida Torta eu tava tocando, aprendendo e o Roger me dizia assim, bota o dedo aqui e depois aqui, saca? Tipo isso, assim. Então a Vida Torta pra mim foi uma escola também do instrumento, assim, de como aprender aquilo ali, fazer o som. E influência pra mim, assim, tem os baixistas que o cara acha massa, assim, né? Na vida, assim. Mas eu digo local, assim, Batata é um cara que me influenciou muito, assim. Mas muito na troca de ideia, assim, também, sabe? Tipo, no instrumento, pra ele ser baixista, mas, tipo, pô, é um cara super acessível que sempre trocou muita ideia comigo, assim, sempre me acrescentou, assim, pro Ender, sabe? E, tipo, tem o cara que eu vi tocar, o Chico Félix, da banda Vida Ruim, um baixista excepcional. Muito bom. O Jason, quando tocava na Desprezo e Ódio, eu curtia muito também. Uh,
Um cara que eu vi muito foda tocar foi não lembro o nome dele, ele tocava na Coice de Potro, assim. Que acho que esse aí foi uma das primeiras bandas, assim, que eu vi daqui, assim, uau! Nossa, esse cara, o que que ele tá fazendo, assim? E é bem essa pilha, assim, uma banda detonando de um show Acho que até foi um dos primeiros shows que a gente fez no Blackbird, assim. Banda super afiada, assim, um bagulho impressionante. E meia dúzia de gente ali vendo, assim. Enfim, de influências, assim, né? E de estilos. Daí, tipo, tudo que eu fiz, assim, até agora, de alguma forma, passa por influências do punk, assim, né? E daí isso é um gênero muito amplo, assim. Tipo, a Change Your Life fazia um bagulho mais barulheira, mais grind, assim, né? Misturava umas coisas mais extremas. Vida Torta era um hardcore mais minor threat, assim. Ah, a Paquetada aí é uma coisa. É um Ramones surf music, assim. A gente não sabia fazer surf music, mas como viu a banda de surf music tocar e o nome, assim, foi pautando nessa estética da banda, a gente resolveu pegar a referência surf dos punk, assim. Pegar as influências. Pegar o Dead Kennedys ali, Tia Soul, Agente Orange, essas coisas que carregam um pouco de surf, assim. Menor Astroman, que é uma banda mais dos anos 90, que é um surf mais moderno, assim. Surf rock, assim. Paquetá mais por esse lado, assim. E a Conflito é uns punk, assim, mais experimental, assim, sei lá, tipo, mais uns, sei lá. Conflito tá em fase de desenvolvimento, assim, a gente gravou um disco já bem legal, assim, mas eu não sei dizer o que é, assim, sei lá. Mas é umas coisas mais punk, mais lado B, assim, sabe, tipo, mais... Parece aquelas coisas da galera que fazia escola de arte, assim, ia tocar, sei lá, tipo uns default da vida, assim. Mas acho que é isso, né? Acho que respondi tudo aí. Conseguiu, foi muito bom entender todo o teu processo. Que legal saber o quanto tu foi humilde e conseguiu deixar que as pessoas também te ensinassem, né? E não desistir, não porque tu não sabia tocar, não vai tocar, porque não, como já se viu. Vou tocar porque eu quero. E aí deixar que os outros vão te ensinando e criando laços de amizades, né? Interessante ver que todo esse cenário musical, ele não está só nos eventos de música, mas também acaba se dando na sua vida privada, na sua vida íntima. E o crescimento não é só uma fase, o crescimento ele vem vindo a cada etapa mais fortificante, mais enriquecedor e podendo continuar. Essa tal fase que tu filosofou ali atrás, ela passou, mas continua vivenciando de qualquer maneira o mesmo local, as mesmas pessoas, né? Querer buscar e crescer. Pode ser que tu esteja disposto a encarar outros desafios, não só ficar no independente, buscar, como tu já disse, uma repercussão maior nas bandas, no teu trabalho, mas que isso também não é feio, que isso é artístico e cultural. Que bom, bom te ouvir, bom saber da tua opinião, bom saber de toda essa construção. Quero deixar aberto o canal do Arquivo Punk Rock do Sul para todos os teus projetos. A gente segue fazendo esse trabalho porque acredita que divulgar para si é o trabalho mais importante do que esperar que alguém nos divulgue. Então, eu te agradeço, Wender, agradeço a tua paciência, conversar com a gente e que todos que estão ouvindo curtam lá as bandas do Wender, conversem, troquem uma ideia e também aproveitem e vão lá no YouTube, no Arquivo Punk Rock do Sul e conheça todas as playlists que temos à disposição, que é da cena para cena. Um forte abraço e até semana que vem. Antes de tu encerrar essa entrevista, aproveita essa especial edição que tem um pedacinho do Wender Zenon contando um projeto novo sobre um filme que ele está produzindo. Conta um pouquinho o que seria esse filme para nós, para quem ficou até o final da entrevista poder te ouvir. Boa, boa. Maravilha. A melhor parte é falar sobre o presente, né? Então, no ano em que a gente não pôde fazer show, não pôde tocar, não pôde circular por aí, aproveitei para tirar uma ideia que muito tempo assim estava armazenada na minha cabeça, né? Que na real a história começa assim. Algum dia eu tinha uma ideia desde que acho que é um teto também um pouco relacionado à comunicação, assim,
Desde que eu comecei a me envolver ali com show, assim, eu vi que tinha muitas bandas legais que não duravam e essas bandas, esses períodos ficavam muito naquela história, na história oral dos envolvidos, assim. Isso por várias coisas, né? Tipo, não ter registros, e não ter registros em boa qualidade, tanto de áudio e vídeo. Isso há 10 anos atrás era mais complicado, hoje em dia tá bem acessível, né? Mas, mas isso fazia que a vida das bandas durasse menos, né? Tipo, a banda acabou e meio que acaba também a história, assim, de uma forma, porque isso não fica prolongado, né? Então eu ficava, como é que o que eu poderia fazer, né? Que eu vi muita banda assim boa que, tipo, gravou demo, mas as demos não vão ter um alcance porque, são mal gravadas, né, sabe? É um ao vivo num estúdio que era um microfone captando, assim, sabe? Enfim, daí eu ficava com isso na cabeça. Daí esse ano eu abri uns editais aí da Aldir Blanc, eu tinha uma ideia na cabeça que era fazer uma série de podcasts, assim, com a galera aí do rolê de Canoas pra resgatar algumas histórias. Daí eu compartilhei isso com o Roger Neres, que é baterista da Mundo Calado. E ele veio acrescentando a ideia de a gente fazer um filme, assim. Então a gente começou a trabalhar nesse conceito de vamos fazer um filme. E começou a pesquisar, começou a fazer entrevista com a galera, começou a escrever um pré-roteiro, escreveu o projeto, aprovamos o projeto. Então a gente está numa fase aí de edição já do filme, já andamos com o projeto, o filme vai ser lançado em março, se chama Desis Canoas Not Poa. E vai contar uma boa parte, né? Porque contar tudo é impossível. Você contar uma boa parte da história do rock de Canoas, né? Vão ser os últimos 40 anos aí. Também a gente começou o projeto se propondo a contar os últimos 30 anos, mas nas pesquisas que a gente fez, a gente descobriu uma geração muito ativa nos anos 80 e que precisava ter uma história resgatada, que é uma geração que conseguiu o espaço da Fundação Cultural, que fez shows no Capão do Corvo, shows lotados, assim, para temos registros de jornal comprovando, não, mas dizendo assim que eram 20 mil pessoas reunidas para ver os shows daquelas bandas de Canoas no Capão do Corvo. Então tem muita história boa nesse filme aí, que a gente vai lançar em março. A gente não começou a divulgação oficial dele ainda, mas em breve, logo, agora em dezembro, ainda a gente vai estar divulgando nas redes aí. Então quem quiser acessar no Insta, o Desis Canoas é o nome ali, né, no Insta. E vai ser bacana, e acho que é uma maneira também de te preservar a nossa história, fazer com que ela dure um pouco mais, assim, né? Que é uma micro história dentro de outras maiores, assim, mas para quem toca, e também não só toca, né, mas quem tá inserido nesse lance de cultura e cultura independente, sempre teve ali uma influência local e provavelmente influenciou alguém, então acho que é isso que vai pautando a nossa vida, né? Assim, de uma certa forma. E o filme preenche esse espaço, assim, tipo, um projeto profissional, mas também como esse underground, ele circula pra mim num projeto que também vai pro lado pessoal, emocional, assim, não é só um trampo, assim, né, uma coisa que eu já vinha tateando há muito tempo já. E vai ficar massa, tem bastante galera aí, então vejam as redes e se interem do filme, vale? Valeu demais, pessoal, até.